Olá pessoal, sou a professora Marta Pugas e vamos falar um pouquinho sobre a homeopatia. Afinal, o que é homeopatia e qual a importância de um técnico em farmácia saber o que é a homeopatia? Estamos falando da Escola Técnica Profissionalizante essa e vocês são a turma do técnico de farmácia aprendendo essa disciplina. Primeiro nós temos que entender qual é a diferença entre a alopatia, fitoterapia e homeopatia. Há uma confusão entre esses três itens, da área farmacêutica. Então, nós temos que deixar bem claro qual que seria a diferença entre elas. A alopatia é um termo introduzido em 1810 por Christian Frederick Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, para descrever técnicas de tratamento que sigam o princípio contrarius curantur, que seria o oposto de similia similibus curantur, base terapêutica da homeopatia. Então ele está dizendo assim, a alopatia, ele vai contra, não é aquilo que ele está tentando curar, contra a doença. Então, você tem uma dor de cabeça, você toma um medicamento analgésico que vai contra o seu sistema, o seu organismo e vai parar aquela dor, certo? Quando você fala de homeopatia, você fala de similia similibus curantur. Significa que você vai tomar um medicamento que vai causar os mesmos sintomas da sua doença. Ele é o semelhante, semelhante cura o semelhante, tá? E esse termo foi introduzido por Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Mas antes de Hahnemann, não é? O pai da medicina já falava sobre cura por igual e cura pelo diferente, tá? Aí ele ficou mais na alopatia do que na homeopatia. A alopatia é um método terapêutico que consiste em utilizar medicamentos que vão produzir no organismo reação contrária aos sintomas que ele apresenta, a fim de diminuí-los ou neutralizá-los. Então, ele é contrário ao que você está sentindo, aos seus sintomas. Os principais problemas dos medicamentos alopáticos são os seus efeitos colaterais, a sua toxicidade, né? Isso a gente tirou do site da Anvisa. Isso significa que tem que tomar muito cuidado com o medicamento alopático. Dependendo da dosagem, né? Ele pode causar efeitos colaterais muito graves, né? A sua toxicidade é muito grande, né? Tem aquela janela que a gente fala que é a janela terapêutica, que pode ser utilizado, passando daquilo ele já passa a causar efeitos colaterais muito graves, né? Então, esse é um dos principais problemas da alopatia. A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de uma substância ativa isolada, ainda que de origem vegetal, conforme a Portaria 971, que é de maio de 2006. O que significa isso? Que usa a planta inteira, né? O uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substância ativa isolada. Você não vai pegar, por exemplo, do limão, o limoneno, que é o princípio ativo do limão, não é um dos componentes que tem no limão. Você vai pegar o limão todo, completo, né? Você vai falar de uma camomila, você vai pegar a camomila completa e não uma substância isolada, ativa, né, da camomila. E isso é a fitoterapia, pela planta completa. É um produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, né? Então você não vai utilizar, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. O que é a profilática? Eu vou me prevenir de uma doença, né? Eu vou me tratar antes. Curativa, quando eu já estou doente, eu quero me curar. E paliativa, quando eu estou doente, não tenho a possibilidade, né, de eu melhorar, e aí eu posso utilizar o fitoterápico para me sentir bem, para melhorar o meu estado de vida. Podendo ser simples, quando eu tiver conveniente de uma única espécie vegetal,
né? Ou composto, quando o ativo é proveniente de uma espécie, né, de mais espécies vegetais, que eu junto várias plantas, né, conforme a RDC 26, que também é de maio de 2014. Então, basicamente, um fitoterápico, ele é utilizando a planta inteira, você não faz o isolamento desse princípio ativo. Quando eu faço o isolamento do princípio ativo e fabrico ele na indústria, aí isso passa a ser um alopático e não fitoterápico, tá? E o medicamento homeopático? Homeopáticos são medicamentos dinamizados, preparados com base nos fundamentos da homeopatia, cujo método de preparação e controle estejam descritos na Farmacopeia Homeopática Brasileira, edição em vigor, e outras farmacopeias homeopáticas. Primeiro, vamos explicar o que é uma farmacopeia. Farmacopeia é um livro onde está descrito todas as formulações homeopáticas que são permitidas serem manipuladas aqui no Brasil, tá? E aí, a cada tantos anos, é lançada uma nova edição com outros medicamentos que foram descobertos ou outras técnicas que foram elaboradas. E só que, para ser manipulado, é necessário que esteja descrito nessa farmacopeia, nesse livro, não é, que rege a homeopatia. Perfeito? Então, são medicamentos dinamizados, já vou explicar o que é dinamizados, perfeito? Com base nesses fundamentos. Ou compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa. O que é um compêndio? Você tem lá a terceira edição da farmacopeia homeopática. E aí você descobre um novo princípio ativo que você pode utilizar para tais tipos de patologias. Como não tem como colocar esse novo medicamento dentro do livro, você faz como se fosse um capítulo, né? O próximo capítulo separado, um livrinho separado, não é? E ele vira um compêndio. Ele faz parte da farmacopeia, mas ele está num livrinho separado. Quando for lançada a nova farmacopeia homeopática, esse princípio ativo passa a fazer parte do livro, ele vai para dentro, né, da farmacopeia. E aí zera os compêndios, zera os livrinhos à parte. E ele continua, conforme for sendo descoberto novos princípios ativos, eles vão formando os compêndios, perfeito? Com comprovada ação terapêutica descrita nas matérias médicas homeopáticas ou nos compêndios homeopáticos oficiais reconhecidos pela Anvisa, porque pode não ser utilizada a farmacopeia brasileira, mas pode ser utilizada a farmacopeia americana, a farmacopeia inglesa, de outros países, né? Estudos clínicos ou revistas científicas. O que é um floral de Bach? Muitas a gente confunde, né, a homeopatia. A homeopatia é floral? Não é. O floral de Bach é um tratamento que utiliza a energia das flores silvestres para combater as emoções negativas que provocam doenças. Então, você vai combater uma emoção, tipo a raiva, né, vai causar um problema que vai ser no fígado, né? O nervoso vai dar um problema no meu sistema nervoso mesmo, né? Eu vou ficar mais tenso, a musculatura vai ficar mais rígida, né? O pessoal fala, guardar mágoa dá problema no estômago. Então, combate emoções negativas que provocam as doenças, e a base dela é energia de flores silvestres. Foram desenvolvidas na década de 1930 pelo médico inglês Edward Bach, por isso que chama florais de Bach, e é florais porque vem de flor. Doenças não são exatamente provocadas por agentes físicos, como bactérias ou vírus, mas sim resultante de desarmonia cuja origem está nos conflitos profundos entre os elementos da personalidade. Então, a personalidade da pessoa pode levar a ela a ficar doente, né? E a nossa verdadeira natureza espiritual. Os florais de Bach são formados por 38 essências divididas em 7 grupos. Mas os florais de Bach, eles combatem as emoções negativas que provocam doenças a partir de plantas, a partir de flores, tá? Não tem nada a ver com homeopatia. E assistência e atenção farmacêutica? É importante eu ter esses dois compostos, né, os dois componentes dentro da minha homeopatia? Sim,
Primeiro vamos entender o que é uma coisa e o que é outra. A assistência farmacêutica é um conjunto de atividades relacionadas a um medicamento. Tudo que tem a ver com medicamento, a gente fala que é uma assistência farmacêutica. Então, o profissional atua em todas as etapas, desde a pesquisa de um novo medicamento até a chegada ao usuário, mas ele não lida diretamente com o usuário. Eu estou pensando no medicamento. A atenção farmacêutica, como o nome diz, que fala assim, me dá uma atenção, você quer uma atenção da pessoa, você quer que a pessoa olhe no seu olho, né? É um conjunto de ações realizadas por farmacêuticos para orientar e acompanhar o paciente quanto ao uso adequado dos medicamentos. Você está pensando no paciente, acompanhar o que o medicamento vai causar no paciente e qual a resposta que esse paciente tem a esse medicamento. Não é? Então, a atenção farmacêutica é o paciente e a assistência farmacêutica é o medicamento. Portanto, sabendo dessa diferença, a atenção farmacêutica deve ser aplicada à homeopatia. Né? Quando você vai no médico homeopata, o médico homeopata prescreve um medicamento homeopático e aí você tem que fazer essa atenção farmacêutica, saber se realmente o medicamento está funcionando, marcar, né, para o paciente voltar, fazer o acompanhamento, o que você está sentindo melhorou. Né, fazer esse acompanhamento da homeopatia também existe. A gente coloca, atenção farmacêutica é só alopatia, não é não. Não é? E aqui tem uma tirinha, né? Aí tá lá um homem, né, na frente da médica, ele fala, doutora, eu queria encaminhamento pro otorrino, porque eu tô com rinite. E também pro gastro, porque eu tô com dor de estômago. E pro psiquiatra, porque eu sou muito nervoso. Aí a médica, que tal tratar como um todo? Por quê? Porque a homeopatia trata a pessoa como um todo, né, por completo. Não trata só o estômago. A homeopatia, ela não pensa, esse é o sintoma do estômago, o sintoma, né, é gástrico, é otorrino, é psiquiátrico, é da cabeça, não. É a pessoa como um todo. Né? Existem algumas escolas homeopáticas, tem a escola unicista, que é um único medicamento, e tem outros, né, que é a escola complexista, que são vários medicamentos no mesmo vidrinho, né? Mas a base de Hahnemann é unicista, um único medicamento para o paciente. Vamos falar um pouquinho sobre história, princípios e fundamentos da homeopatia, tá? Esse que vocês estão vendo é Hahnemann, não é esse senhorzinho simpático, e foi ele que fundou a homeopatia. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Antes da gente falar do Hahnemann, vamos falar um pouquinho sobre a história da medicina, né? O maior representante do pensamento médico grego foi Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele é responsável pelo estabelecimento de uma atividade médica apoiada no conhecimento experimental desvinculado da religião, da magia e da superstição. Então, ele foi o primeiro a olhar um corpo e falar o que tem de errado nesse corpo, mas o que tem dentro desse corpo? E ele foi o primeiro a desenhar um órgão, abrir um corpo. Por isso ele é o pai da medicina. Ele não tinha essa que, porque o, né, misturando com religião, com magia, porque o vento do leste causa tal coisa. Não, o que tem no vento do leste? Né? Tem alguma coisa física que vai causar uma doença? Então, por isso que ele é o pai da medicina. Ele foi o primeiro a descrever alguma coisa sobre saúde sem pensar em algo mágico acontecendo. Tá? Mas como que eram feitos o cuidado, o atendimento de uma pessoa que estava doente, né? Em 1800 e pouco, né? As doenças eram combatidas com atitudes heróicas. Heróica de quem? De quem estava doente, né? De quem estava doente. Era utilizado laxativo, era utilizado produtos que causavam vômitos e sangrias. Por quê? Quantos de vocês já não ouviu falar? Tá doente é sangue sujo, não é? A avó já falava, a gente tem essa mania de falar, né? Quem é mais novinho não vai lembrar, mas quem é um pouquinho mais velho vai lembrar do quem tá doente é sangue sujo. Então eles imaginavam que se a pessoa estava doente, a pessoa tinha que eliminar aquilo que estava causando. Então dava laxativo a pessoa ir no banheiro para eliminar o problema, vômito também e sangria. Como que era feita essa sangria, gente, né? Colocava a pessoa deitada na cama ali, literalmente cortava os pulsos dessa pessoa e deixava sangrando.
Aí, quando eles achavam que era uma quantidade que já estava boa, né, de sangue que escorreu, lá fazia uma sutura e a palavra que aí era por conta da própria pessoa. A pessoa tinha que melhorar por si só, porque já tinha sido retirado o que estava causando o mal. Tá? Então, essa aqui eram as ações que eram feitas, né, para poder curar alguém na medicina antiga. Né? A história de Hahnemann, que é o pai da medicina. Né? O Christian Frederick Samuel Hahnemann nasceu em 1755 em Meissen, no leste da Alemanha. E Cristiano Godofredo, que era seu pai, era um autodidata, artesão de porcelana e publicou vários estudos sobre aquarela e tinta. Então, ele era muito inteligente, autodidata, sabia várias línguas, porque ele tinha que vender em todos os países, né, aquelas porcelanas. E o Hahnemann foi preparado para ser comerciante, por isso ele aprendeu várias línguas estrangeiras. Ele era muito inteligente e conseguia aprender tudo sozinho. Em 1775, ele foi para Leipzig estudar medicina. Só que na época só podia fazer medicina quem tinha muito dinheiro, né? Não mudou muito de hoje, vamos dizer assim, né? E para sustentar-se, ele ministrou aulas particulares de língua estrangeira e traduzia obras científicas para o alemão. Então ele trabalhava para poder pagar a faculdade de medicina. Após 2 anos de estudo, Hahnemann resolveu terminar os estudos em Viena. Ele muda da Alemanha para Viena, onde, no hospital escola, ele já se envolvia em tarefas diretas com o paciente, o que não era muito comum aos médicos da época. Se você lê o livro sobre a história de Hahnemann, ele faz o atendimento junto com a enfermagem, né? Ele é bem próximo dos pacientes, coisa que nessa época não existia. O médico era aquele bem afastado mesmo, era um doutor, né? Em 1779, Hahnemann recebeu o grau de doutor em medicina da Universidade de Erlangen. Então, ele realmente se formou em medicina. Então, a homeopatia não veio do nada. Foi um médico formado, né, que desenvolveu. Em 1779 e 1787, ele residiu em várias cidades e ficou conhecido com excelente reputação como médico e farmacologista. Em Dessau, ele conheceu Johanna Henriette Leopoldine, com quem casou-se e teve 11 filhos. Tá? Então, nesse período, ele casou, estava super conhecido como um ótimo médico, um ótimo farmacologista e teve 11 filhinhos. Quando chegou em 1787, ele resolveu abandonar a medicina. Ele resolveu falar não. Porque Hahnemann teceu várias críticas à medicina da época. Que críticas? Exatamente sobre a sangria, sobre os laxativos, sobre os vômitos. Ele não era a favor. Tinha que ter uma coisa maior, tinha que ter uma coisa científica explicando por que as pessoas estavam doentes, né? E aí ele coloca, ele criticou a medicina da época, que se apoiava basicamente em sangria, fórmulas complexas e medicamentos tóxicos, que às vezes a pessoa morria porque estava tomando medicamento, não porque tinha que morrer, né? Para poder sobreviver, ele voltou a trabalhar como tradutor e passou por grandes dificuldades financeiras, mas ele largou a medicina, ele não concordava com o que a medicina da época falava. Como ele trabalhava traduzindo livros, um belo dia ele traduziu a matéria médica do Dr. Cullen. E ele discorda da hipótese farmacológica referente ao efeito terapêutico da quina officinalis, a quinina, né? Quina que hoje você tem na água tônica, né? A quina. Que esta tem a fortalecer o estômago. É isso que o Dr. Cullen fala, olha, a quinina fortalece o estômago, né, com a produção de uma substância contrária à febre. Fortalece o estômago e resolve a febre. Estava meio confuso, né, o Dr. Cullen, e o Hahnemann, ele discordou. E ele resolveu fazer o teste de si próprio. Durante dias, ele tomou doses de quinino, que é a quina, e começou a apresentar os mesmos sintomas que a malária apresenta, um após o outro, né? Apesar de não estar com a doença. E os sintomas na ordem que aparece na malária
e quanto mais ele tomava o medicamento a quina, mais forte ficavam esses sintomas. Perfeito? Quais são esses sintomas que a malária possui? Mal-estar, dor de cabeça, febre, náusea, suor e cansaço. E aí, depois que ele percebeu todos esses sintomas que eram exatamente iguais da malária, ele resolveu suspender o uso da droga. E a sua saúde voltou ao normal. Em seguida, ele fez assim, mas será que é só no meu corpo? Não, vou tentar em outra pessoa. Ele experimentou em todos os seus familiares. Ele pegou os 11 filhinhos e testou medicamentos, princípios ativos homeopáticos nas crianças, nos amigos, na esposa. E ele percebeu que o fenômeno se repetia em todas as pessoas que estavam recebendo o medicamento, recebendo a quina. Um resultado desse experimento chamou sua atenção para a teoria similia similibus curanto. Ou seja, uma droga eficiente no tratamento da malária era capaz de produzir os sintomas semelhantes aos da malária no indivíduo sadio. Ou seja, será que, porque o pai da medicina, Hipócrates, ele já tinha falado que existiam dois tipos de cura. O similia similibus curanto, não é? E, ao contrário, que seria o que não é o contrário, que é o medicamento, ele vai contra o medicamento, contrários, Só que ele não pesquisou esse similia similibus curanto. E o Hahnemann lembrou, E ele falou assim, bom, será que a quina que apresenta os mesmos sintomas da malária pode curar a malária? E ele achou que poderia. Hahnemann passou a experimentar outros tipos de droga. Ele testou beladona, mercúrio, ópio, arsênio, tudo que fazia mal na época ele testava para saber quais eram os sintomas que causavam numa pessoa sadia. Os testes confirmaram sua teoria. Cada remédio provocava uma doença similar àquela na qual ela poderia ordinariamente curar e ser receitado. Hahnemann começou seus tratamentos aplicando grandes doses. Então, ele encontrava uma pessoa que estava sentindo dor de cabeça, cansaço e vômito. Ele encontrava uma planta que causava isso, uma pessoa sadia, testava nele mesmo, testava nos filhos, e aplicava esse medicamento em grandes doses, tipo um chá bem forte, para essa pessoa. Só que isso estava também causando mal. Então, ele foi aos poucos fazendo outros testes para verificar como que ele poderia fazer isso, Então, isso em grande dose, mas devido a efeitos colaterais, procurou desenvolver um procedimento para proteger o paciente e evitar a intoxicação. Passou então a diluir as substâncias para que fossem ministradas em pequenas quantias. Ele começou a diluir. Ele fazia um chá forte, depois ele ia diminuindo, diluindo, até ele chegar numa dosagem que ele achasse legal. A esposa de Hahnemann faleceu e ele passou a viver sozinho, porque os filhos cresceram, não é? E a controvérsia em torno dos seus métodos, da homeopatia, contribuiu para que Hahnemann mudasse várias vezes de cidade. Quando ele começava a ficar muito conhecido, as pessoas eram contra o que ele estava fazendo, o estudo dele, ele mudava de cidade. Em 1821, ele se estabeleceu em Cotten, onde recebe autorização para a fabricação dos seus medicamentos. Ele recebeu do governo, Escreveu seu último livro importante, chamado Doenças Crônicas, Sua Natureza e Tratamento Homeopático. Ele tem esse livrinho que está aqui do lado. Perfeito? Publicado em 1828. Muitos médicos e farmacêuticos consideravam a homeopatia um sistema nulo, de valor puramente especulativo, que era absurdo a homeopatia, E até prejudiciava a saúde. Na Áustria, havia inclusive um decreto que proibia sua prática. Já em Praga, o médico que lançasse mão dos novos métodos seria condenado a pagar multa e reincidentes tinham o diploma cassado e eram exibidos como malfeitores em praça pública. Então, todo mundo era contra
o que Hahnemann fazia, os estudos de Hahnemann e aplicar a homeopatia nos seus pacientes. O Hahnemann, então por isso o Hahnemann ele mudava de cidade em cidade, e aí o Hahnemann ele encontra uma jovem aristocrata francesa chamada Marie Melanie Derville. Vocês lembram que o Hahnemann já tinha perdido a mulher, né? Ela já tinha falecido. E essa jovem, né, a Marie, ela sofre de uma doença já desenganada pelos médicos, fala que ela vai morrer. E aí ele trata ela com homeopatia e a cura. Ela, por grande agradecimento, passa a cuidar do Hahnemann, né? Ela tinha uma grande apreciação por Hahnemann, ele passa a cuidar dele. E eles se casam, agora ele com 80 anos, e vai viver em Paris. Ela é muito jovem, ela tem coisa de 20 e poucos anos. E aí, para não ficar, sou uma menina de 20 anos, né, andando com um senhor de 80, ela resolve se casar com ele e cuidar dele pro resto da vida dele, por agradecimento, tá? Em 1831, Hahnemann, já em Paris, ajudou a conter uma epidemia de cólera na Europa, aplicando homeopatia. O sucesso do tratamento da moléstia despertou interesse internacional. Na Áustria, os governantes aboliram o decreto anti-homeopatia. Na França, as ideias de Hahnemann ganharam adeptos e nos Estados Unidos formou-se uma sociedade homeopática. Foi aí que ele passou a ser muito conhecido e ser conhecido por o pai da homeopatia. Isso aqui, pessoal, é o busto dele lá uma estátua inteira dele lá na França, não é? Uma praça na frente da Universidade do Instituto de Homeopatia francês. Tá? Então, tem lá Hahnemann e tem uma estátua dele de bronze, muito bonita. Hahnemann, ele escreve a obra que embasa o conhecimento da homeopatia, que é a principal obra, não é, chamado Organon da Arte de Curar, né, do Samuel Hahnemann. Perfeito? E ele morre aos 88 anos, em Paris, no dia 2 de julho de 1843, casado com Marie, que cuidou dele até o final dos seus dias. Só que aqui, gente, ele já é aclamado, né? O nosso grande Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e aí aqui ele já é muito conhecido. Seus estudos foram rapidamente difundidos e serviram de inspiração para novas gerações de clínicos, né? De médicos homeopatas. Hahnemann e seus discípulos desenvolveram 100 substâncias curativas, né? As pessoas com que ele teve contato em vida. Hoje há cerca de 3.000, substâncias homeopáticas, e ao longo dos anos os métodos homeopáticos evoluíram muito, mas seus princípios básicos, desvendados por Hahnemann, perduram após mais de 2 séculos. O modo, a técnica utilizada para manipular a homeopatia ainda é a que o Hahnemann desenvolveu. E são essas técnicas que será aprendida pelos técnicos, né, de farmácia. Como que é a homeopatia hoje, atualmente, né? Hoje a homeopatia é